Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Estamos começando o Audioblog diretamente aqui no Ineza. Hoje vamos falar sobre o 5º Seminário Freiriano. Eu vou começar com 2 frases aqui do Paulo Freire, que é o tema central desse seminário que acontece anualmente aqui no Ineza. Na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. E se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenho para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. E nós vamos conversar sobre isso e muito mais com eles, o Fernando Mesadri, que é mestrando em Sociologia, formado em Filosofia, professor de Filosofia Geral e Filosofia da Educação, também com ela Vilde Luzia Dalmônico, que é pedagoga e doutora em Ciência da Educação, e com Eli José Seibel, ele que é doutor em Ciência Política pela Universidade de Berlim. O homem fala inglês. Tem gente aqui muito capacitada hoje para conversar sobre educação comigo aqui no Ineza, no Seminário Freiriano. Tudo bem, gente? Vilde, tudo bem? Seja bem-vindo ao blog mais uma vez. Obrigada pela tua presença. Tá ligado. Obrigada por estar aqui. É muito bom a gente poder falar desse seminário. É bom a gente conversar com gente que estudou muito e principalmente se preocupa com a política da educação no Brasil, que é o que o senhor veio falar aqui ontem, abriu falando e vai continuar falando mais um pouquinho hoje, né? O senhor, eu queria fazer uma pergunta assim, bem singela, assim. O senhor vê esperança para o futuro da educação do país? Eu acho que sim, as coisas estão acontecendo com muitas dificuldades, mas a sociedade, governos, né, todos os atores sociais envolvidos estão discutindo, estão debatendo. O senhor vê esperança na política pública da educação? Bem, políticas públicas estão sendo institucionalizadas, né? Se você comparar com 20, 30 anos atrás, hoje nós temos programas específicos de educação, preocupação com grupos sociais específicos, como, por exemplo, população indígena, né? E hoje, agora, os últimos governos, principalmente as políticas federais, estão seriamente imbuídas de enfrentar as mazelas do ensino médio. Tá? Quer dizer, o que cabe é acompanhar e perceber se as propostas, os modelos sendo propostos, realmente vão surtir os efeitos que se espera, por exemplo, no ensino médio. Um deles, o ensino profissional, e o outro é... técnico, no caso, né? Sim. Mais voltado para a profissionalização. Sim, exato. Houve um grande investimento na abertura de escolas técnicas federais. Tá? Ao mesmo tempo, o debate sobre a escola em tempo integral para o ensino médio. A cidade ela precisa conseguir comportar essas questões. Então a gente sente dificuldades, por exemplo, em Joinville a gente já não tem mais muitos espaços. Joinville é uma cidade industrial, com um contexto muito voltado para a profissionalização, com uma delimitação muito específica com relação à mão de obra, à demanda de mercado. Joinville hoje tem um apagão de mão de obra em termos de especialização, no sentido, na área de marketing, na área de publicidade e propaganda, na área de jornalismo, na área de comunicação. Ela é muito delimitada. E as faculdades hoje formam pessoas aqui que entram também com limitações no mercado de trabalho. Então eu percebo assim que essa questão da discussão, que o senhor falou que é importante essa discussão para que se chegue num modelo ideal, eu penso que isso é importante em todas essas vertentes que a gente está falando, desde o ensino infantil até a universidade. Mas eu queria ouvir do senhor qual é a ponte que o senhor vê entre a discussão e a prática. Como conseguir discutir de forma necessária e ampla o assunto sem virar uma torre de marfim, aquela coisa inacessível que fica somente no mundo das ideias, e como colocar isso em prática da forma menos burocrática possível. Até porque a mudança de cultura leva gerações e a gente não vai conseguir mudar tudo em uma geração. É de 2 a 3, 4 gerações para a gente conseguir mudar uma cultura. Como é que a gente vai conseguir botar em prática essas mudanças que a gente sonha tanto na educação no Brasil? As públicas que deram certo no Brasil, né, ou que avançaram, elas partiram de algum ponto, tiveram algum ponto de partida, né? Então, a saúde, a educação, o meio ambiente, segurança pública, você tem modelos
você tem movimentos sociais por trás deles, você tem a chancela de certos níveis governamentais. Então tem políticas que municípios não podem fazer. Tem que ter a chancela e o monitoramento, a coordenação de políticas federais. Então, por exemplo, a universalização da educação do ensino fundamental teve que ter digamos, uma pressão do governo federal. O sistema de saúde brasileiro, o SUS, apesar das mazelas dos quais ele sofre, que não é inerente ao modelo, mas sim ao conjunto, à complexidade das relações dentro do SUS, entre mercantil e direito, esse é um ponto de partida. E também entra a questão da ignorância da população, que adoece porque não consegue tratar antes do problema, que falta educação também na saúde, né? Eu não falei de ignorância da população, a população vive, digamos, sobrecarregada com o seu cotidiano e com as suas mazelas. Quer dizer, a sociedade organizada, principalmente a sociedade civil brasileira, ela é extremamente, ela não se sente responsável. Né? Ela transfere tudo para o governo. Ela não é educada para isso, é um paternalismo gigante. Não, a classe média não tem nada a ver, inclusive esses movimentos que estão acontecendo agora, recentes, que eu acho extremamente preocupantes, como o tal de impostômetro, ele indica uma desresponsabilização das novas gerações de classe média com os impostos e com o destino dos impostos. Aliás, se fôssemos fazer, inclusive, uma análise bem detalhada dos gastos do impostômetro, aí veríamos que não é a população a maior beneficiada com as renúncias fiscais, com todas as outras séries de destinos do dinheiro público, sob pressão desses grupos organizados. Quer dizer, eu derivei bastante agora, mas eu acho que a sociedade civil, no caso brasileiro, se comparando com a sociedade civil brasileira, na relação com a pobreza versus a sociedade francesa ou a sociedade americana, por exemplo, o problema da miséria e da pobreza não tem nada a ver com ela naturaliza e remete para o governo. Ele não se vê como um agente social político. De governos, não quero dirimir governos, mas governos têm limitações de ação. Sim. Né? Bom, a sociedade ela é um agente, ela não é um passivo, ela é um ativo. Veja, por Deveria exemplo, ser, né? assuntos como a própria violência, como as epidemias, como o dengue, você não consegue resolver isso sem participação da sociedade civil. E não é a sociedade diretamente envolvida, são outros atores. Então, quer dizer, a sociedade vive no seu cotidiano, suas necessidades, ela precisa se politizar mais. Ela está extremamente narcisista, extremamente voltada para si mesmo e fortemente individualizada na sociedade de consumo. O capitalismo ele gerou um comportamento muito umbigólatra. As políticas públicas, para terem avanço, ela precisa de um comprometimento. Vou conversar com o Fernando. Fernando, tudo bem com você? Obrigada por estar aqui. Oi, Ana, tudo bem? Uma boa noite, seus ouvintes. Filosofia geral e filosofia da educação. Eu fiz filosofia geral e filosofia da comunicação, se eu não me engano. Eu fiz 2 cadeiras na faculdade de jornalismo. Não, filosofia da ciência, que fala sobre como aquilo que é cientificamente comprovado nem sempre é determinante, verdadeiro, absoluto. Que a própria ciência se renova e se relê. Geralmente diz assim, não, porque é cientificamente comprovado. Aí se torna um dogma, se torna, né, um postulado. E a filosofia traz essa questão do repensar, né? Eu acho que isso é muito bom. Que bom que ter a oportunidade de falar de filosofia no seu programa. E nessa mesa agora se colocam vários conhecimentos, o científico, o filosófico, o sociológico, o político e o senso comum. Então a questão filosófica é um repensar constante, é um ir e vir, é um digerir, é um trazer, é uma análise, é uma reflexão e é uma crítica. Isso qualquer um pode fazer, principalmente as crianças. O problema é que as crianças perdem essa grande habilidade nos porquês que elas vão fazendo desde pequenas e no ímpeto de resolver, muitas vezes o pai já começa a podar, muitas vezes a própria escola, no seu autoritarismo começa já a dar as respostas e mais tarde as imagens, a mídia, o pronto termina a reflexão e aos 14, 15 anos já mata a filosofia, o que seria o auge do pensamento. É porque a criança pergunta, pai, por que o céu é azul, né? Essa coisa da clareza e do ver, né? Ela tem essa coisa do observar. E aí, como a gente estava falando do Michel Foucault aqui, de vigiar e punir, a gente percebe que a gente tem uma sociedade podativa, ela vai podando, né? Não pergunte muito, não fale muito alto, não seja diferente, corte o cabelo igual, faça assim, faça assim. Agora imagine numa cidade industrial como a nossa, que é muito mais séria, né? Você tem que ter muito mais características em série. Mas essa questão que você falou da criança e de como a escola é importante nesse processo,
Filosofar é fundamental, questionar é fundamental, e não tem que se olhar atravessado para quem questiona e para quem pensa diferente, né? Não, ainda é um ranço que nós temos de um sistema autoritário, até político, que o perguntar ou questionar, ele é invasivo, ele vai afrontar o sistema. E, na verdade, essa é a função do questionamento, e qualquer movimento que a gente faça hoje na sociedade, seja pela via política, de permitir a fala, de permitir a comunicação, o entendimento, o consenso, o diálogo. E julgo eu que uma geração que estamos tendo agora de adolescentes e jovens, ao contrário de quando éramos, eles estão num outro caminho de crítica. Coisa boa. Existe esperança. Se tem uma fala que eu deprecio, que os jovens, os adolescentes estão alienados, isso talvez nós éramos. Esses não estão, porque eles estão em redes, eles estão informados, eles sabem das coisas. A questão é que tem um volume grande de informação e que isso precisa ser sistematizado e organizado. Esse é o papel da escola, então eu defendo sempre que o papel da escola ou da faculdade, cada vez mais é de organizar tudo isso, essa avalanche de informação que chega, e esse senso filosófico é fundamental. Agora eu queria só uma participação da Vilde, que é... Vilde, afinal de contas, quantos anos já de pedagoga aqui no INESA, né? Muito tempo. No INESA, 13 anos. 13 anos, mas como pedagoga a vida inteira. Nasceu com um livro na mão. Exatamente. Na maternidade eu estava lá chorando. Mesmo mais do que a tua idade na educação. Vai longe. Vai longe. Educação é uma cachaça, né? Uma boa cachaça. Uma excelente uma boa cachaça. Né? Se eu pudesse, eu voltaria a ser professora. Que coisa boa. Eu não teria jeito para outra profissão. Vilde, como é que o INESA se coloca diante de toda essa discussão que a gente teve aqui no trabalho dos professores para desenvolver um senso crítico maior, uma discussão maior entre os alunos? Como é que o INESA se destaca? A nossa preocupação com a pesquisa. A gente busca sempre que o aluno trabalhe pesquisa desde o primeiro semestre. A gente começa com história de vida, trabalha a metodologia de história de vida, trabalhando a própria história no curso de pedagogia. Em seguida, o aluno tem uma disciplina chamada pesquisa e prática pedagógica, e aí ele vai até o 7º semestre, quando ele vai para o TCC. Então, nós priorizamos pesquisa. A pesquisa trabalha no aluno essa questão do autoconhecimento e de se desenvolver no pensamento, na escrita. O autodesenvolvimento. Exatamente. Ele se autodesenvolve, a nosso ver, pela pesquisa. E nós temos professores comprometidos. Tem duas coisas que eu vi muito forte no que eu li sobre Paulo Freire e do Paulo Freire, que é o seminário que está acontecendo aqui ontem e hoje, o 5º Seminário Freiriano do INESA, que acontece anualmente, que é essa questão da democracia na sala de aula, no sentido de que a aprendizagem não é unilateral, o professor aprende com o aluno aprende com o professor, é uma troca, as pessoas compartilham na sala de aula. E, em segundo lugar, essa questão da autonomia, que o professor deve educar o aluno para que ele se veja pensante e autônomo na sua caminhada, não independente, mas autônomo no seu pensamento. E eu vejo que muita gente tem dificuldade disso, né? Muitas vezes na sala de aula o professor é, como o Ernie falou, é meio totalitário, essa coisa do controle. E a gente precisa criar cidadãos mais conscientes e mais autônomos. Esse é o papel do educador? A gente está correndo atrás e cuidando para que não seja o professor, eu sei, tu vai aprender comigo. Não, nós vamos aprender junto. Isso é aplicado na sala de aula aqui no INESA, na escola e na faculdade. Nós vamos aprender junto. Não é sentar do lado do aluno, vou dizer, tornar o aluno dependente. Não, a autonomia começa por um bom mestre. Quando eu tenho um bom mestre, eu consigo minha autonomia. Porque só se consegue autonomia pelo conhecimento. Exatamente. Eu só posso fazer uma escolha se eu conheço. Esse é o problema. Nós não somos educados para escolher, mas isso também é um assunto para um outro lugar. Então, gente, é uma infantilização, né? Não dá para pensar assim, ó, você ainda não escolheu, mas vai escolher o quê? Se nem sabe que não sabe. É isso aí. Professor Ernie, muito obrigada. Fernando, Vilde, muito obrigada. O papo foi muito bom. Eu que agradeço e fica aberta a oportunidade para fazer mais uma visita ao programa. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.